Salve galera, aqui quem fala é o Dax, mais episódio de Ark Abyss. E bom galera, hoje nós temos que resolver um problema que nós estamos tendo com frutas, tá? Pra fazer narcótico, estimulante e muito mais. Eu acabei upando aqui mais 2 níveis, eu não apliquei ainda pra já aplicar juntamente com vocês e ver os engramas também. Vou upar aqui um pouco de peso e também vida, que é o que eu tô precisando atualmente. E eu tenho que aprender aqui algumas coisinhas que eu não vou fazer por enquanto, que são aqui ó, GPS, grill, esse tipo de coisa, tá? Tipo de coisa que é feito com elétrica, que eu não estou ainda neste nível. Mas eu vou aprender aqui só para deixar já no ponto, quando eu começar a fazer aqui, ó, gerador, coisas elétricas e tudo mais. E bom, como eu vim dizendo, eu quero resolver juntamente com vocês o problema que nós temos aqui com frutas, que farrar manualmente não está dando mais. Nós temos algumas opções de criaturas para domesticar aí, sendo elas Iguanodon, Moschops ou Parasauro, e sendo bem sincero, eu não quero domesticar um Parasauro, tá? Eu quero domesticar o Iguanodon ou um Moschops para conseguir farmar uma quantidade boa de fruta e fazer narcótico e upar de nível também. Olha só, nós temos aqui uma pequena quantia de narcótico. Eu vou fazer até um pouco mais de flecha para domesticar o Iguanodon, caso eu encontre ele, caso eu não encontre, eu domestico o Moschops mesmo, que é o que nós temos. Vocês viram que eu até mesmo aprendi a cela do Carnotauro, e tem um tempinho já que eu havia aprendido a cela do urso. Uma criatura carnívora é essencial para upar de nível, que é fácil de matar criaturas carnívoras e tudo mais, então eu preciso domesticar um carnotauro ou um urso. O urso é o problema porque o urso, sem o dar tranquilizante, ele tem boa chance de morrer utilizando o arco ou a besta, tá? O Iguanodon, a cela aqui nível 30, e caso eu encontre o Moschops primeiro, eu domestico o Moschops, são praticamente iguais, a única diferença é que o Iguanodon não gasta estamina aí correndo e tudo mais, mas ambos fazem uma função bem interessante. Até mesmo o Moschops ele consegue upar uns pontos de coleta, então é uma habilidade bem interessante que ele tem que o Iguanodon não possui. Vou começar a fazer aqui um pouco mais de narcótico, como eu disse para vocês, porque o urso especificamente precisa de domesticar utilizando o dardo, e eu preciso upar e tudo mais, então vai demorar um tempinho. Eu já havia dito para vocês que eu não pretendo morar nesse local, mas eu tenho que me estabilizar por enquanto aqui. E outro fator bem importante também é a poção de cura e poção de estamina, que eu pretendo fazer. Vou fazer aqui mais algumas boleadeiras também, porque eu não sei o que eu vou encontrar no meio do caminho, tá? A princípio, pedra de palha. A princípio, eu preciso sair daqui a pé. Não vou utilizar o Ravenger, nem o Raptor. Eu vou a pé, dar uma voltinha aqui em volta da base, porque aqui sempre tem criaturas herbívoras. Se eu conseguir encontrar, tudo bem. Se eu não conseguir, eu volto aqui na base, pego o Ravenger e vou procurar. Acho que eu tenho tudo que eu preciso já. Vejo Berry, narcótico, boleadeira. Narcótico não, flash narcótico, porque o narcótico eu não vou levar. E eu tenho um item aqui, que é um item que ajuda a fazer poção de sangue. Porém, essa poção aqui, nós temos alguns pontos negativos, que é esse item aqui, que é o extrator de sangue. Ah, eu não posso ter que usar no inventário, né? Pois é. Você vai vir aqui e clicar para consumir, ó. Ele tem um tempo de cooldown de 5 segundos. Eu perco um pouco de vida, como vocês podem ver, ó, mas eu extraio uma bolsinha de sangue. Essa bolsinha de sangue ela serve como uma poção caseira, porém o ponto negativo dela é que ela demora muito tempo para utilizar. Como assim? Ela recupera, se eu não me engano, 15 de vida, 25 de vida, não é muito que ela recupera, mas o real problema dela é que é muito tempo para consumir outra, tá? É 40 segundos, se eu não me engano, ou é 35, para consumir outra. Então olha só, tá vendo? Eu usei uma poção, agora tem que esperar 40 segundos para utilizar outra poção. Então essa poção aqui não é tão viável assim. Talvez no começo do jogo seja interessante, mas como vocês viram, para extrair a poção, perde um pouco de vida. Essa poção ela tem um tempo de recomposição bem interessante, mas realmente não vale a pena utilizar, tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui pelo ambiente, como eu havia dito para vocês, se eu encontro Iguanodon, se eu encontro algum Parasauro. Eu realmente não quero encontrar um Parasauro, eu espero que não. Eu queria pegar um Moschops, que é um pouco mais eficiente, ou um Iguanodon, que não zera estamina aí, que seria também eficiente para farmar frutas aí e cogumelos. O cogumelo, nós temos aí cogumelo preto, né, para fazer narcótico. E os outros cogumelos, eu não sei se eles servem para fazer estimulante, algo do tipo, mas eu vou testar depois. Eu havia visto, aquele esteiro tá lá em cima ainda, bicho. Eu havia visto alguns iguanodons por aqui. Moschops eu raramente vejo aqui perto da base, eu sei que tem um ou dois, mas raramente eu vejo. Aqui tem mais Eparasauro e Iguanodon. Tem um Iguanodon por aqui em algum local que eu não vi o nível dele, sendo bem sincero pra vocês. Eu jurava que isso aqui era uma abelha que tinha passado aqui na minha visão, mas eu acho que não.
Ali, ó. Ah, nível 5. Eu quero domesticar, no mínimo, uma criatura nível 40. Porque mesmo que eu não vou utilizar para combate, o farm ali é bem próximo da base, tem que ser um nível mediano. Na base, como vocês viram ali, ó, na minha pré-base tem muitas frutas, arbustos, na verdade, arbustos e cogumelos. Eu vou dar uma olhadinha por aqui. Eu não vou aprofundar muito nesse ambiente, porque nesse ambiente tem Ravenger e Raptor. Então eu vou dar uma olhadinha por aqui. Se eu encontrar alguma coisa, eu volto com vocês. Caso não encontre, eu volto na base, pego o Ravenger e aí sim eu volto. Acabei de achar que mais um Iguanodon nível baixo também. E eu peguei o Ravenger na base, tá? Como eu disse, aqui já é um pouco arriscado. Tem muito Raptor, muita criatura que pode me matar. Então minha speed é baixa e não vou conseguir correr. Vai ter um Moschops aqui já. Esse Moschops aí, se eu não me engano, é nível 5 também. Eu acabei olhando ele. Aí tem mais um. Aquele eu não vi. 55, né? Pois é. Cara, esse ratinho aqui tem a possibilidade de dropar gema vermelha. Dropou! Caramba! Eu não vou nem matar ele, porque quem sabe ele produz mais alguma. Eu sei que tem a possibilidade desse ratinho aí desenterrar a gema vermelha, só que é bem raro. Eu já fiquei esperando alguns ratos aí desenterrarem gemas e até agora eu não encontrei nenhuma vermelha. Olha só isso, cara. Ele tá vindo atrás. Caramba, cara, ele fica bem bravo quando você pega as gemas mais raras que ele dropa, né? A azul, a vermelha, a verde não. A verde é uma gema banal. Como vocês sabem, nós encontramos em todo lugar. Mas pegamos aqui gema vermelha e pelo visto não foi pouca não, tá? Foi 25 gema vermelha. Caramba! Aqui sempre tem rato aqui, tá? Esses ratos aí aqui em volta da base, então eu fico olhando sempre se tem alguma geminha. Mas pelo visto essa aqui é a primeira vez que eu encontrei. Vou voltar pra base aqui guardar e voltar a procurar. Que sorte, hein? E olha só, acabei encontrando um Moschops aqui, bem tranquilo de domesticar, inclusive ele está pedindo um item que eu já tenho, então é por isso que eu vou domesticar logo ele. Ele é nível 60, não é nível baixo não, 5 níveis mais alto que aquele último que eu vi, que era 55, e ele quer Major Berry, então eu já estou com o Major Berry aqui na mão, vamos aqui apenas aplicá-lo. Domesticações passivas, como vocês sabem, é a primeira vez que você alimenta ele, sempre demora muito para ele comer a segunda, então tem que esperar um pouquinho, e a partir da segunda, terceira, quarta, vai sempre ser um pouco mais rápido, ele vai ficando com fome mais rápido conforme o tempo vai passando. Esse Moschops, como eu disse, eu só vou domesticar ele porque ele já estava pedindo algo que eu tinha, então eu não preciso sair do jogo e tudo mais. O Moschops, como vocês sabem, caso você saia do jogo e entre, ou se afaste dele e volte, ele muda a opção de alimento. Então, basicamente, ele quer comer uma coisa que, se eu for para longe e ele sair da minha renderização e eu voltar, ele já quer comer outra coisa. Ou até mesmo eu posso apenas sair do jogo e entrar, que ele também vai pedir para comer outra coisa. O Moschops, normalmente, ele pede para comer Prime, mel e cogumelo. Ele tem outras opções também, que são frutas, outras coisinhas mais, mas esse Moschops, todos os Moschops, na verdade, são sempre muito refinados e eles só querem coisas caras. Então, raramente você vai encontrar um Moschops assim, ó, que vai ter uma coisinha fácil ele pedindo. Mas, como eu disse, saindo do jogo ou se afastando dele, ele muda a opção de alimentação. O Moschops, ele sempre muda a opção de alimentação quando você alimenta ele pela primeira vez. Então, certamente a segunda alimentação que ele vai pedir será outra coisa. E aí eu vou ter que sair do jogo, entrar, ou me afastar e voltar para ele pedir uma coisa que eu já tenho aqui. Na base eu tenho cogumelo também na base, tá? Mas eu não vou lá na base buscar não, porque como eu disse, se eu afastar dele e voltar, ele já vai estar pedindo outra coisa. Então vou esperar um tempinho aqui, já volto com vocês. Esse local é um local relativamente seguro. Na minha direita tem um basilisco, pra quem não lembra, na direita ali, ó. Só que eu consegui passar tranquilão e acabei encontrando aqui o Moschops. Olha só. Peguei aqui um pouquinho de fruta, né? Tintoberry, que é a frutinha vermelha, ó. Tintoberry, peguei aqui um pouquinho. E eu tive que sair do jogo e entrar aqui umas 2 vezes pra ele pedir outra coisa, porque ele queria carne nobre de peixe. Agora você vai vir aqui e domesticar. Tranquilão para domesticar o Moschops. Infelizmente a cor dele é uma cor padrão. Eu preferiria encontrar um Moschops com a cor um pouco diferente, né? Mas essa aqui é a cor padrão com as manchinhas de luz que ele sempre tem. Ah tá, pensei que estava na autoperambulação aqui na movimentação livre, já que ele estava movendo sem eu fazer nada. Enfim. Agora a questão é levar esse Moschops para a base, tá? É por isso que eu não fui procurar criaturas muito longe da base, porque para levar ela vai ser difícil. Coloquei ele no passivo aqui só para ele não procurar confusão. Coloquei para seguir novamente. E nós temos aqui essa opção aqui, ó, que é pontos de coleta. O Moschops, o Terezinho, nós temos aqui esses pontos de coleta que facilitam muito para upar,
que ele vai ficar especialista em algum dessas classes aqui, ó. Então eu posso upar ele. Não tem classe de fruta é apenas upar melee. Mas enfim. O basilisco, ele está por aqui em algum local, mas eu acho que está muito longe ainda. Se eu conseguir passar aqui pelo cantinho... Ah, não dá não. Bora voltando, voltando. Tá vindo? Tá vindo, mas ele não pega não. Acho que não. O Teresina e o Moschops, ele tem esses pontos de classe aí que você pode upar ele a coleta. Ele pode ficar melhor em uma área ou em outra área. Como eu disse pra vocês, eu não tenho Criopod e é por esse motivo que eu não queria procurar um Moschops ou qualquer criatura, na verdade, muito longe. Porque pra voltar pra base vai ser algo bem chato. Eu vou tentar levar aqui o Moschops pra base de maneira segura e começar a farmar juntamente com vocês. Acho que por aqui dá pra passar, aqui pela esquerdinha, não dá? Acho que dá sim, com um pouco de cuidado. Demorou um pouquinho, mas finalmente chegamos aqui, ó. E como vocês podem ver aqui, o que não falta em volta da minha base é cogumelos e também um pouco de arbusto. Então é tranquilo pra farmar aí. O pano melee, ele vai farmar um pouco mais de fruta e cada ponto que eu upo, seja ele em melee, vida, tanto faz, ele vai conseguir ter um ponto de coleta pra aprimorar. Então não importa se eu upo aí melee, vida, peso, tanto faz, eu vou ter um pontinho lá pra aprimorar naquela barrinha de melhorias. Eu vou guardar aqui algumas coisinhas, só pra ficar um pouco mais leve e montar nele e começar a farmar. Eu queria encontrar o Guanodon, mas já que não foi possível, né? Ah, eu tenho aqui a picareta. Essa picareta aqui, pra quem tem dúvida, ela não vai ser possível por conta da raiz, não é? Tem a raiz aqui, ó. Ela sobe sozinha, então se você mirar aqui, ó, ela vai subir e quando chegar aqui no topo, ele vai dar um salto, assim, ó, e cair ali em cima. É só eu que faço isso, né? Meu Deus. Mas enfim, ela tá atrapalhando a raiz ali. Por isso que eu morri. Como eu disse pra vocês, a picareta aqui, ó, eu tava testando ela e basicamente ela se joga sozinha em cima da plataforma. Então você vai subindo, quando chegar lá no topo, onde não tem mais local pra ele colar, né? Ela vai subir sozinha até a parte reta. Aqui, pelo visto, a raiz da árvore atrapalha. Então vou ter que dar a volta mesmo aqui e utilizar a picareta do outro lado. O Moschops, querendo ou não, ele vai ajudar muito para formar palha e fibra, tá? Como vocês viram ali, nós temos aquela árvore, que é a árvore de cogumelo. Então, madeira funge. Então o Moschops consegue farmar ela com tranquilidade e pegar um pouco de palha. A fibra ele farma muito já, muita fibra. Olha, o farm de cogumelo parece ser mais interessante do que o farm aqui de frutas, tá? Mas apenas para conseguir fazer aí, né, narcótico. Cada arbusto que eu mordo é mais ou menos 3 a 5 narcoberry. Já o cogumelo são 10. Cara, será que eu colo aqui a luz aqui no bicho? Será que vai descolar? Ah, bugou a luz aqui. Como vocês viram, colocando a luz no personagem, toda vez que eu ataco, ela descola. Mas colando aqui no bicho, será que funciona? Ah, não funciona. Depois eu vou pegar o bichinho de luz e me farmar juntamente com ele, o Bulldog. Colocar aqui no ombro e farmar com ele. Eu vou upar o máximo possível aqui de melee. Como eu disse pra vocês, quanto mais melee, mais fruta ele farma. Fruta, cogumelo, tudo mais. Já que nós não temos aqui, ó, nos pontos de coleta, a opção de fruta. Nos pontos de coleta nós temos apenas aqui Prime, Seiva, tudo mais. Eu acho que eu vou upar Florhara. Eu nem sei onde é que farma Florhara, mas eu vou upar. Cogumelo, sangue. Então nessa opçãozinha aqui, ó, que é a opçãozinha de melhorar, nós não temos a opção de frutas. Até porque fruta é apenas upar melee e já tá tranquilo. Eu vou farmar aqui um pouquinho com ele, acumular uma boa quantidade aqui de material para começar a craftar. E o que precisamos? Para fazer aqui a poção de cura, vai narcótico. Para fazer narcótico, vai narcoberry ou cogumelo aí preto. Juntamente com o narcótico, nós precisamos ter a frutinha vermelha, que é a Tintoberry, para fazer a poção de cura. Por outro lado, para fazer a poção de estamina, que é a poção energética, nós utilizamos aí o estimulante. Para fazer estimulante, vai Spark Powder, que é o pó faiscante. Spark Powder não, Spark Powder é pólvora. Vai pó faiscante para fazer o estimulante. E juntamente com o pó faiscante vai a frutinha branca, que eu não me lembro qual é o nome. E depois que você faz o estimulante para fazer a poção de estamina, vai a frutinha azul, que eu também não me lembro o nome, e juntamente com o estimulante. Então é frutinha azul e estimulante para fazer a poção de estamina, e frutinha vermelha e narcótico para fazer a poção de cura. Eu vou fazer apenas uma pequena quantia de poção de estamina, já que eu não utilizo muito, mas a poção de cura eu vou ter que fazer aí bastante, porque esse mapa aqui é extremamente complicado de andar por aí sem a poção.
Como vocês viram, tem cogumelo, que pode te dar debuff e perder sua vida. Tem também dano de queda, tem também sangramento, várias criaturas aí. Então, cara, tem que ter poção de cura. Se não tiver poção de cura, vai morrer fácil, fácil, tá? E vamos começar aqui agora, ó. Eu vou começar a fazer o farm por partes. Como vocês viram, ele pesa. Então vamos fazer por partes. Olha só a quantidade de fibra que eu peguei. Sem fazer praticamente nada. Vamos começar primeiramente fazendo aqui narcótico. Então vamos fazer narcótico utilizando cogumelo e também frutas. Logo em seguida, começar a fazer a poção de cura e depois eu vou fazer estimulante e a poção de estamina. Vamos começar a fazer por partes, porque assim eu consigo me organizar e não pesar o Moschops. Apesar que nós temos aqui cogumelos e arbustos em volta da base, em algum momento vai acabar, né? Então vamos começar a farmar e separar tudo direitinho para não precisar aí perder muito tempo. Eu até tenho aqui mais alguns frascos, ó. Vou começar a encher também e produzir. Pelo visto eu consigo fazer aqui 5 poções de uma única vez. Então vai ser de 5 em 5 que eu vou fazer. Cada poção leva mais ou menos de 30 segundos a 1 minuto para fazer. Então vai ter um tempinho para fazer a poção. E é esse o processo que eu irei fazer, tá? Ficar enchendo os frascos, pegando frutas e começar a fazer aqui algumas poções. Eu até poderia fazer aqui, fazer 2 panelas, né? Pois é. Vamos ver se eu faço aqui 2 panelas, porque assim eu consigo fazer mais rapidamente. Mas eu vou ter que fazer também mais alguns frascos. Posso fazer também alguns odres, né? Vamos aqui ver se a receita tá certa. Uma coisa que eu sei é que gasta muita fruta para fazer as poções, tá? Muita. Narcótico não vai nem tanto, mas a fruta vai bastante, então tem que pegar muita. Pronto, deu certo, então a receita é essa aqui mesmo. Perfeito. E vamos lá. Mão na massa, farmar constantemente aqui, fazer muito narcótico, fazer muita poção. Vou fazer aqui no mínimo umas 20 poções para começar. E depois, quando tiver em offline, eu faço mais algumas poções com o tempo passando. Eu não vou fazer mais frascos de cristal, porque cristal eu quero acumular um pouco para não fazer uma futura base pequena. E depois eu vou fazer alguns odres, porque o odre é feito com fibra e couro para fazer algumas poções, então ele vai funcionar. Cantil, mas que pena que eu não tenho ainda o Fabricator para fazer o cantil. Mas enfim, eu vou com vocês já já, quando tiver uma boa quantidade já de poção feita, para começarmos a fazer a poção energética. E finalmente, depois de um tempo aqui, ó, já fiz uma boa quantidade de poção, porém não aprendi ainda aqui o estimulante. Nível 11 estimulante, que eu não havia aprendido ainda. Eu vou fazer uma pequena quantia apenas, como eu disse para vocês. Tem que fazer um pouco mais por faiscante. Eu vou fazer apenas uma pequena quantia, como eu disse para vocês, já que eu não vou utilizar bastante. Eu sempre saio pelo ambiente aqui utilizando criaturas, então eu só vou utilizar a poção de estamina realmente quando eu estiver andando a pé. E nem desbloqueei a asa ainda, porque a asa é nível 62, então eu tenho que upar um pouquinho para desbloquear a asa delta aqui, nesse mapa. Então vai demorar um pouquinho ainda, hein? Então até lá, até eu conseguir desbloquear, eu já vou ter feito aí muita poção de estamina e muita poção de cura. Para fazer aqui a poção de estamina, é a frutinha azul e também aí o estimulante, como eu havia dito. O Moschops não conseguiu pegar muita frutinha branca, tá? É por isso que a quantidade que eu tenho ali é pouca. Vou fazer aqui apenas mais 5 poções de cura para completar aqui. Enquanto o estimulante aqui é feito, que vai demorar um pouquinho para fazer estimulante aqui, ó. Eu espero a poçãozinha fazer. Então eu vou fazer aqui o pó faz canto, fazer estimulante, trocar todos os ingredientes que estão na panela ali, colocar palha, frutinha azul e estimulante. Ah, eu sempre utilizo palha, porque a palha não gera resíduos, tá? Então é por isso que eu sempre utilizo palha. E como vocês sabem, nós temos várias tintas que vai carvão. Então caso eu misture alguma fruta com carvão, pode ser que gere alguma tinta. Então é melhor utilizar palha que não gera resíduo. O pó faiscante também faz tinta, tá? Então é por isso que eu não utilizo também pó faiscante aqui na panela. Então agora é só esperar, eu já volto com vocês com a panela, todos os ingredientes trocados para começar a fazer a poção de energia. E pronto, ó. Agora é só eu colocar os ingredientes aqui diferentes e esperar para ver se dá certo. Eu fiz aqui um pouquinho de estimulante, como vocês podem ver. Tem pouca fruta azul também, que eu não guardei muita. Vou fazer aqui apenas 4 ou 5 poções mesmo. Não tem porquê mais que isso por enquanto, como eu disse. Eu sempre saio da base utilizando criaturas, então a pé, por enquanto, eu não vou andar. Mas conforme o tempo vai passando, eu vou fazendo aqui aos pouquinhos as poções de estamina, de cura. A de cura eu vou ter que sair sempre da base com no mínimo umas 20, porque eu sempre passo por cima de cogumelo, eu sempre estou mudando, então sempre tem que ter. Deu certo, ó.
Consegui fazer aqui a poção de estamina. E aqui nós temos 22, pois é, 22 aqui, ó, poções de cura. Outra coisa é que eu sempre vou sair da base com cogumelos na barra de atalho, para tentar cortar o efeito daquele debuff. Então eu vou levar a poção de cura, levar carne, como vocês sabem, quando come carne, recupera um pouco aí de vida. Então eu vou levar carne, levar a poção de cura e levar também cogumelo, porque assim eu consigo cortar o efeito daquele debuff. Outra coisa que eu não testei ainda, que talvez eu teste com o Moshops, é se eu consigo pegar biotoxina utilizando o Moshops naqueles cogumelos tóxicos. O pessoal comentou para mim pegar utilizando a foice, mas eu não testei ainda, e eu quero testar se alguma criatura herbívora consegue pegar ou não a biotoxina daquela criatura. Até mesmo o sangue de Nemesis aqui, ó, já está praticamente estragado. Sangue não, veneno de Nemesis, né? Acho que esse é o nome. As poçõezinhas já estão fazendo aqui, então agora só me resta aguardar e continuar fazendo poção de energia, né? Que é estamina, e poção aí de cura, que é a poção com Tinto Berry. O Moshops, como eu disse pra vocês, eu esperava encontrar um com a cor um pouco diferente, só que a cor dele é padrão. Só muda que tem as manchinhas de luz ali, ó. E finalmente tem uma criatura herbívora pra farmar aí palha, fibra e frutas. Realmente, farmar fruta na mão aí não dá certo, tá? É muito trabalhoso, então não compensa. No futuro, eu quero domesticar aqui um casal pro Ravager, ou domesticar mais uns 2 ou 3 para testar se realmente funciona o sangramento quando ele está domesticado e como é esse buff de grupo que ele tem, que é um buff que eu não testei ainda e quero testar bastante. Então, provavelmente, vou domesticar mais alguns Ravengers aí, juntamente com vocês, e começar a fazer alguns filhotes. Tem que procurar mais algumas criaturas de luz também, e eu espero que agora, com poção, com mais narcótico, eu consiga domesticar uma criatura carnívora, como um Carnotauro ou um urso, para começar a farmar e upar de nível. Eu preciso ultrapassar o nível 62 para não conseguir fazer asa delta, fazer aí dar tranquilizante e fazer várias coisas do mod, inclusive até a roupa de radiação. Eu quero fazer também, só que isso é papo para outra hora. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha.